Agora estamos ao vivo com o senador Lazer Martins, do Podemos, que entrou com o processo no Conselho de Ética para cassar o mandato do senador Chico Rodrigues. Senador Lazer Martins, mais uma vez bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Como vai? Muito prazer pela oportunidade e não só falar, como revê-los, Tiago e Kalina, e ouvintes da Jovem Pan. Nós é que Eu fui um agradecemos. subscritor, um dos vários, numa iniciativa do senador Alessandro Vieira. Independentemente disso, houve também uma representação por dois partidos, o Cidadania e a Rede. Nós só estamos na expectativa agora, Tiago e Kalina, no que vai fazer o presidente do Senado. Há aí um princípio de rebelião, entendendo que o Supremo não tinha nada que se intrometer num outro poder, mas foi numa contingência excepcional, foi numa emergência, porque essa atitude do ministro Fux, ela pode ser agora confirmada ou rejeitada, e é nisso que estamos na expectativa. Claro, senador, o senhor tem já muitos anos de Senado, de Congresso Nacional e também é um homem oriundo da imprensa, né? Quando a gente acha que já viu tudo no país, nós temos um caso como esse nessa semana. Eu pergunto para o senhor, em relação à corrupção praticada, no caso pelos senadores, no caso por parlamentares, tem toda a discussão sobre o foro privilegiado, isso enseja ainda mais essa discussão, senador? Claro que enseja e concorre. Eu acho que, espero que agora decisivamente, porque no dia em que nós terminarmos com o foro privilegiado, mais da metade desses crimes que ocorrem envolvendo privilegiados, isso termina. Essa protelação é que vem conspirando terrivelmente. Veja a quantidade de parlamentares que estão indiciados, implicados em crimes, mas os processos deles não andam por causa do foro privilegiado. Então, é preciso combater e exigir que a Câmara dos Deputados coloque em pauta, porque lá no Senado nós já votamos e foi unânime, foi até uma surpresa de causar perplexidade. Até num grupo entre nós comentamos na época, até aqueles que são contra votaram aqui a favor do fim do foro privilegiado, porque sabem ou desconfiam que lá na Câmara vai parar. E não deu outra. Foi o que aconteceu. Mas agora, com esse evento, tem da deputada que mandou matar o marido, tem agora esse escândalo que leva o conceito da política e dos políticos à mais completa perversão da política, esse gesto aí do Chico Rodrigues, porque é extremamente rumoroso, objeto de chacotas em bares, em ruas, em toda parte, e chegou ao fundo do poço, porque foi uma atitude escatológica. Isto é, chegamos ao fim, pior que isso é impossível. E aí eu espero que isso concorra para que se discuta de novo o fim do foro privilegiado e que o Senado tome uma atitude nos próximos dias. Oi, senador, bom dia. O Conselho de Ética não é corporativista? Olha, Kalina, com tristeza, eu digo que sim. Eu digo que sim, porque nos 2 anos anteriores eu fiz parte do Conselho de Ética. A dificuldade que tínhamos para levar alguns infratores e não conseguimos levar nenhum. Não conseguimos levar. Teve o caso do Delcídio, tão escancarado que não teve saída a não ser a punição. Mas agora tem outros casos, vocês sabem bem aí, vocês acompanham. E quando houve a composição, no início da legislatura, no ano passado, eu tinha interesse. Mas como eu já estava na segunda vice do Senado, aí o meu próprio partido, não, vamos deixar para outros dois. Eu concordei imediatamente. Mas fiquei observando bem quem compunha esse conselho que lá está. Não vou citar nomes, não vou me alongar, mas digo afirmativamente a sua pergunta, Kalina.
Senador, mudando um pouco de assunto, falando sobre outro caso que marcou essa semana, André do Rep, a decisão do ministro Marco Aurélio, depois o plenário do Supremo voltou a determinar a prisão, mas o bandido já tinha escapado, já estava foragido, e o senhor, inclusive, entrou nessa semana com pedido de impeachment do ministro Marco Aurélio. O senhor não acha que isso é uma interferência de poder ou tem toda a chance ou possibilidade de um parlamentar entrar com um pedido de impeachment contra um ministro do Supremo e de que forma que isso pode prosperar? Tiago, nesse caso aí eu não entrei com impeachment, nesse não. Eu estou na expectativa para ver, até porque pedidos de impeachment não tem andado nenhum deles. Nós temos mais de 40 pedidos de impeachment. Quanto ao Marco Aurélio, eu não lembro de ter algum, talvez seja agora o primeiro. Mas o Gilmar Mendes, por exemplo, é campeão. Numa contagem que fiz há poucos meses, o Gilmar Mendes tinha 13 pedidos de impeachment contra ele, é o campeão. O segundo lugar é o Dias Toffoli. Depois tem o Alexandre de Moraes e assim por diante. Agora, nesse caso aí da decisão, da liminar concedida pelo Marco Aurélio, foi terrível. Isso é a desmoralização da Suprema Corte. E eu quero louvar a atitude do ministro Luiz Fux, que agora está tomando essa iniciativa de levar todas as decisões de processos penais, levar para o colegiado. Isto é, porque de fato, o Supremo é um colegiado. Por que apenas uma pessoa vai decidir? Até esse pensamento e essa defesa, eu acho extensiva ao Senado Federal. Venho brigando muito por isso. No Senado Federal nós somos 81 senadores e tem um que decide tudo, a tal ponto que nem reuniões da mesa ele faz e não fez nenhuma reunião no ano passado e fez uma nesse ano. Então eu entendo que essa atitude do ministro Luiz Fux ao caçar a liminar do Marco Aurélio foi correta. Agora, por outro lado, eu tenho a impressão de que a ofensiva contra o ato do Marco Aurélio é tão intensa que ele já está punido. Porque eu duvido que ele faça coisa igual daqui para adiante. Ele perdeu completamente o respeito da sociedade brasileira. E a coisa se agrava quando a gente já fica sabendo que foram dezenas de liminares concedidas a outros criminosos menos famosos, nesta mesma linha que se fundamenta no artigo 316 do Código de Processo Penal. Então, era um libertador de delinquentes, ameaçando a sociedade brasileira. De qualquer maneira, eu não acredito que haja impeachment, já que há casos bem mais graves. O Gilmar Mendes, por exemplo, no pedido de impeachment do doutor Modesto Carvalhosa, ele relaciona 32 fatos. Eu tenho cópias, é uma proposta de mais de 500 páginas. 32 fatos que justificam o impeachment do Gilmar Mendes. E, no entanto, não teve seguimento nenhum. Então, dificilmente haveria seguimento também no pedido contra o Marco Aurélio. Senador, e agora um outro assunto em relação à corrida à presidência do Senado. O senhor também, obviamente, é contra a possibilidade de reeleição de Davi Alcolumbre, mas esse assunto acabou esfriando um pouco, né, nessa semana, com tantas denúncias e outros casos, enfim. Mas eu pergunto para o senhor, de que maneira é possível evitar que isso aconteça, já que isso não está no regimento? O senhor acha que abrirá oportunidade ou haverá chance dele conseguir se reeleger, senador, pela experiência que o senhor tem aí? Olha, prezado Tiago, esse caso é muito complexo. A Constituição diz, no artigo 57, parágrafo 4º, que é vedada a recondução na mesma legislatura. Então, por aí já não pode. Por outro lado, a PEC, que foi proposta pela senadora Rose de Freitas, ela quer permitir essa reeleição. Só que eu acho que não há tempo para votar nas duas casas e duas vezes, no Senado e depois na Câmara, porque nós agora estamos com o tempo se escoando nesse ano legislativo e tem as eleições e tem um recesso branco que vai acontecer logo ali adiante para que os senadores façam campanha, etc. Eu desconfio que não há tempo. Por outro lado, eu acho que a Simone Tebet vai exigir
que essa PEC seja submetida à Comissão de Constituição e Justiça, o que retardaria mais o andamento. Agora, o que eu temo é uma especulação de bastidores, que consiste do seguinte: um absurdo jurídico, né? Uma aberração monstruosa, que seria criar-se um projeto de resolução. Imagine, um projeto de resolução que seria mais forte que o dispositivo constitucional. Mas como há um clima bastante favorável dentro do Senado em favor do alcolumbre, por uma série de motivos, alguns motivos escabrosos, inclusive, que eu não vou dizer aqui, não há tempo, e é uma coisa muito delicada, um projeto de resolução permitiria que ele concorresse. Aí ele concorre e se elege. E, evidentemente, nós que somos contra, principalmente o grupo do Muda Senado, iríamos ajuizar a ação perante o Supremo Tribunal Federal. Mas como o alcolumbre já conquistou a simpatia de vários ministros, ele anda de cima para baixo a todo instante, principalmente os 4 mosqueteiros, o Alexandre de Moraes, o Dias Toffoli, o Gilmar Mendes e mais um outro que não me ocorre agora. São 4. Bom, aí falta... O Lewandowski. E o Lewandowski, exatamente. Aí dá o empate. Se conseguir mais um, daria o empate. Caberia ao Fux, que felizmente está abrindo uma perspectiva muito boa, vem tomando algumas atitudes saudáveis, tentando recuperar o prestígio do Supremo. Tomara que continue assim. Bom, mas até que seja julgado lá no Supremo essa judicialização combatendo a eleição por resolução do Davi Alcolumbre, eles levariam para as calendas, levaria meses e meses, quem sabe um ano, e enquanto isso o Davi ficaria presidindo o Senado. É o que se especula temerariamente que estaria por se fazer. Fora isso, eu acho que a PEC não passa. De modo que nós estamos estudando, quando eu digo nós, é um grupo que se insurge contra a continuação do Davi Alcolumbre. O Major Olímpio já lançou anteontem sua candidatura, o Cajuru também, o Oriovisto também está nas cogitações. Se precisar, eu coloco o meu nome à disposição também. Mas nós vamos tentar combater, mesmo sabendo que o nosso grupo tem escassas possibilidades de eleger um novo presidente do Senado. Senador Lazier Martins, do Podemos, do Rio Grande do Sul, mais uma vez, obrigado pela atenção, pela gentileza, por estar aqui conosco nesta edição do nosso Jornal da Manhã. Um grande abraço, bom fim de semana, até a próxima. Muito bem, cumprimentos pelo programa, Tiago, Kalina, ouvintes da Jovem Pan, que tem o privilégio de ouvir o jornalismo da melhor qualidade, que é o que a Jovem Pan faz há muito tempo. Um abraço a todos. Muito obrigado. Agora...